Bom, então, bom dia a todos. Hoje nós temos uma das aulas que eu considero as mais importantes do nosso curso, porque ela, de certa forma, trata do movimento mais importante da primeira metade do século XX, que é o cubismo. O cubismo se desdobra em duas fases. Uma é a fase do cubismo analítico e a segunda fase é do cubismo sintético. Justamente o que eu vou tentar advogar, né, nessas duas aulas é que a colagem literalmente é essa mudança técnica compositiva que vai justamente fazer com que haja uma mudança radical dos pressupostos inerentes ao cubismo analítico, que é o momento justamente de separar as coisas, separar os elementos, para posteriormente você ter o momento seguinte, que é o momento de sintetizar, de colar as coisas. Então, no primeiro momento, que esse momento analítico de separação, não existe propriamente dita a colagem, tá? Mas, no entanto, eu considero que ela é muito importante para o nosso curso, porque, ou seja, para vocês aprenderem a colar, é preciso, antes de mais nada, que vocês aprendam a separar, a pensar os elementos como elementos distintos, né, que possam ser realocados numa nova ordem, né? Então, a gente viu na primeira aula, como na genealogia da colagem, de certa forma, eu mostrei que esse princípio construtivo de trabalhar a partir de pequenos elementos é algo que existe desde da antiguidade, mas como diz a Marjorie Perloff, uma coisa é a colação, ou seja, um espírito construtivo de adicionar os elementos, não é? Mas onde não há uma questão básica, que é a ideia de fragmentação, onde, de certa forma, o objeto perde a sua... ele perde e não perde, veja bem, ele vai adquirir uma nova identidade na medida em que ele passa a ter uma relação com outro elemento. Então, ou seja, a composição, veja bem, a ideia de você colar uma coisa sobre o papel não implica em você ter uma mudança no que diz respeito à maneira como você vai entender a imagem como resultado de uma nova fabricação mental, onde, veja bem, isso que é muito importante, não existe mais ideia de mímese da natureza, não existe mais a ideia de que o artista ainda está construindo um mundo como uma imagem que, de alguma forma, tem um pano de fundo como um mundo externo, não é? Ou seja, para que exista essa separação, né, da criação artística, onde, efetivamente, o artista vai construir novas realidades, e por isso que nesse curso a gente vai falar tanto sobre movimentos como construtivismo, não é? Concretismo, assim por diante. É preciso que vocês entendam que esse processo de artificialidade, de distanciamento, como a gente viu, começa a se sedimentar justamente no momento que o homem se separa cada vez mais do mundo natural e se conglomera cada vez mais em cidades artificiais, onde ele começa a ter um novo ciclo de vida muito distante daquele regido por leis naturais. É preciso que vocês entendam como esse processo literalmente vai fazer com que o homem passe a não mais reproduzir uma realidade exterior, mas cada vez mais buscar construir uma nova realidade, não é? Vejam que o cubismo, por assim dizer, é um movimento que talvez tenha criado o maior número de desavenças e discordâncias, né? Depois vocês podem ler com calma, se vocês quiserem, o que está escrito no texto, mas o que é muito interessante né, nesses cartoons, o Calvin briga com seu pai, porque justamente eles têm que assumir que tem pontos de vistas diversos, não é? Ou seja, não há mais uma unanimidade, uma única visão do mundo, e onde o pai e o filho têm uma pequena discussão típica de pai e filho, mas que num determinado momento isso faz com que o Calvin comece a ver o mundo, segundo ele, de maneira cubista, não é? E aí ele fica meio absolutamente surpreso e assustado com essa mudança de paradigma que o mundo pode ser visto em diferentes perspectivas, e aí, no fundo, pede ao pai uma volta de uma certa possibilidade de uma coesão de um ponto de vista único. Então, vejam bem, isso é só para ter um exemplo para vocês
de como, literalmente, o cubismo, principalmente, vejam bem, é um movimento que tem mais de um século. Até hoje, ele causa um estranhamento. Vejam essa capa da Vogue, não é? Essa capa da Vogue, onde claramente você vê o quanto o cubismo rompeu, por exemplo, um dos principais paradigmas daquilo que nós estamos acostumados a ver numa obra de arte, que é o ideal de beleza e harmonia, né, e totalidade. Né? Vejam como, já mesmo numa cultura massificada, essa primeira ideia de que o cubismo é, por excelência, um movimento em que os paradigmas, os Simpsons aqui, os paradigmas, vejam, é muito interessante que o Simpson passa para o guitarrista do Picasso, que era uma fase azul, que até então era bastante plausível, porque por mais que houvesse algumas deformações, não haveria essa fragmentação do espaço pictórico que vai causar tanta confusão, certo? Como vai dizer o John Golding, num livro clássico sobre o cubismo, né? O cubismo instaura uma linguagem completamente nova. Sentindo que a pintura tradicional estava esgotada, eles pegaram cada vez mais uns elementos que compõem o vocabulário da pintura, a forma, espaço, cor e técnica, e reinterpretaram cada um desses elementos. O cubismo se transforma, assim, em uma linguagem completamente nova, e uma maneira diferente de ver o mundo, uma estética claramente definida. Desse modo, determinou o rumo de quase toda a pintura do século XX. Então, vejam bem, essa mudança de paradigma que vai ser tão importante para o nosso curso, tá? Onde as questões básicas do que constituem aquilo que nós entendemos como pintura no mundo ocidental são colocadas em xeque. Para isso é interessante a gente olhar um pouco e vou fazer um breve antecedente do que seria, então, essa pintura entendida no mundo ocidental a partir do Renascimento. Vocês já devem ter ouvido falar da famosa experiência do Brunelleschi, da Tavoleta, de cerca de 1420, onde, pela primeira vez, o artista não é mais visto como um artesão que faz uma mediação entre o espaço do homem e o espaço divino, ele se coloca quase como um cientista e que tenta provar uma teoria que seria possível, segundo os princípios da teoria euclidiana, ou seja, um princípio retomado da antiguidade clássica, baseado na matemática, ou seja, em critérios racionais. O sujeito, não mais Deus, ou seja, a pintura não é feita a partir de um olhar divino, ela é feita principalmente a partir de uma perspectiva humana ainda pautada nessa ideia um pouco idealizada de um ponto de vista único, mas a partir do qual o homem, a imagem do mundo não é mais a imagem divina, é a imagem feita a partir do posicionamento do observador, ou seja, o observador vai se colocar, né, justamente na saída de um espaço sagrado da igreja, e vai tentar fazer uma espécie de proto-experimento científico, onde ele vai mostrar que a pintura que ele cria no verso, né, da tavoleta ao qual ele está olhando, se quando ele coloca um espelho, né, ele vê a imagem refletida, né, e quando ele retira o espelho, ele vê que a imagem que ele criou, né, ela corresponde harmonicamente a um sistema projetivo, onde essa imagem que tem 40 centímetros de altura, na verdade, ela corresponde, em função do meu ângulo visual, à imagem real do batistério. Então, eu conseguiria provar que, seguindo o princípio matemático euclidiano, da qual as linhas sempre tendem a se fundir no infinito, eu criaria um sistema projetivo a partir do qual eu poderia matematizar e pensar a relação relativa em que os objetos, em função do observador, adquirem grandezas distintas. Tá? Então, esse evento, por assim, é muito importante, porque mostra quando o homem tem uma nova atitude em relação ao mundo. Né? O Brunelleschi também faz, primeiro na igreja, na catedral, no espaço sagrado, na saída do espaço público, né? No batistério, e em seguida ele vai fazer na senhoria, na prefeitura, o lugar terreno, no lugar efetivamente, onde você teria os Médici reinando. Né? O que é importante é essa ideia que eu crio uma imagem,
né, em que ela corresponde à imagem do tamanho real. Então, de certa forma, o que eu faço com isso? Eu trago para o espaço da pintura algo que corresponde da maneira mais perfeita possível ao mundo visível, externo. Eu crio uma espécie de espaço ainda idealizado, mas que, de certa forma, reflete o mundo externo. Não haveria aquela, como no mundo medieval, a ideia da construção de um espaço sagrado. Então, veja como eu crio um espaço matematizado ao qual eu consigo mensurar, né, no primeiro lugar, os edifícios, mas depois, inclusive, os corpos humanos. Vejam nessa famosa gravura do Dürer, como, a partir de um olhar, né, de um observador atento, ele vai conseguir mapear como um corpo, veja bem, essa é uma das grandes questões da pintura, né, essa questão básica, que a pintura é feita em 2 dimensões, mas, de certa forma, né, a nossa visão é feita em 3 dimensões. Como é que eu lido com esta questão? Isso é crucial, inclusive, para entender cubismo, que não é um movimento chamado quadratismo. Cubismo é porque justamente evoca essa questão de como eu faço um quadrado aludir a um espaço tridimensional, mesmo estando diante de uma superfície bidimensional de uma tela. Veja bem, se a gente pensar, né, nessa pintura do Duccio, de 1200 e pouco, o que é importante? O espaço aqui, fechar um pouquinho, de 1311, vejam como o espaço aqui, o espaço da igreja é o espaço da moldura. E toda a construção espacial se faz não mais, não num sentido projetivo, né, mas muito mais num espaço idealizado, onde claramente... o som está cortando, gente? Vocês estão me ouvindo, não? Sim, estamos. Pelo menos aqui o som está Eu estou te ouvindo normal também. Tá bom, desculpa, gente. Então, vejam como há uma mudança radical de paradigma espacial em cerca de 150 Agora parece que voltou anos. ao normal. Voltou ao normal? É justamente eu diria que há 2 grandes momentos da história da pintura ocidental, desde o Renascimento. O momento em que você tem a passagem de um espaço simbólico, idealizado, cosmogônico, onde o mundo é regido por leis divinas e, portanto, não comensuráveis com a nossa percepção humana, tá certo? Para um mundo onde o mundo da pintura, o mundo se torna não mais um meio de mediação com o espaço sagrado, mas um meio através da qual eu, de certa forma, vejo a pintura como uma janela do mundo, ou seja, como um espaço projetivo onde o espaço da pintura, de certa forma, reproduz da maneira mais fidedigna possível aquilo que eu estou olhando. Por mais que seja um ponto de vista só, por mais que não contemple o fato de eu ter uma visão binocular, assim por diante. Mas você tem essa ideia da passagem de um mundo simbólico para um mundo mimético, onde a verossimilhança é um paradigma fundamental. O homem se vê, né, não mais como em busca, não mais da imagem divina, mas da imagem do seu semelhante. Vejam como, se vocês olharem para a Virgem, vejam como um espaço do Duccio, ela tem um papel absolutamente hierático e cuja grandeza é sempre a mesma e é eterna, enquanto aqui no quadro do Rafael, primeiro ela perde sua postura hierática, né, e ela se estabelece já no mundo dos homens, né, ela está realmente celebrando um casamento como qualquer outra pessoa, né? E, vejam bem, a posição dela no espaço não é mais determinada por uma cosmogonia divina, é determinada por uma lei de projeção, que é aquela da perspectiva, tá claro? Então, se ela está no primeiro plano, ela tem um tamanho, se ela fosse casada no interior da igreja, ela teria outro tamanho, tá certo? Veja, que uma das grandes questões, então, né, isso já, por exemplo, nesse estudo do Leonardo, veja bem, se eu procuro na pintura, mesmo ela sendo uma superfície bidimensional, criar a ilusão de um mundo tridimensional, eu tenho que criar artifícios para fazer um círculo virar uma esfera. E veja como, nesse sentido, o estudo das sombras vai ser fundamental. Né? É nesse sentido que a perspectiva paulatinamente deixa de ser tão
linear e começa a se tornar mais atmosférica, e vários artistas, como o próprio Leonardo, vão estudar, né, a relação de luminosidade que confere, né, à nossa percepção uma dimensão tridimensional dos objetos. Daí a importância tão grande do claro escuro. E veja como, né, retomando Protágoras, essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, como de certa forma o homem exibia uma certa ordem divina, né, veja como a oposição dele no espaço, segundo um princípio harmônico, geométrico, permitiria inclusive que o Leonardo buscasse, né, dissecar o corpo humano, veja algo que seria impensável no mundo medieval, né, você pegar, ou usar, pesquisar aquilo que foi feito à imagem e semelhança de Deus, para poder invadir esse corpo e pensar, estudá-lo também a partir dos seus aspectos fisiológicos, da sua anatomia, não é? Então vejam como a própria maneira como o Leonardo construía o espaço pictórico, antes mesmo da alocação das relações cromáticas, ele está, né, primeiro ele cria um espaço projetivo pautado na perspectiva, um espaço totalmente linear. No segundo momento, como vocês podem ver na Adoração dos Magos, ele começa a dar uma volumetria, né, em que as figuras começam a adquirir uma vida própria no interior do quadro, e essa relação, no primeiro momento, é dada justamente pela questão do claro-escuro. Bom, vejam como, à medida em que o homem começa a investigar não só os corpos, a história, mas que faz cada vez mais um estudo da natureza, vejam bem como a natureza é muito difícil de ser captada. O homem, de certa forma, sempre tem que, de certa forma, seguir determinados preceitos, né, matemáticos que permitem a ele não só criar a ilusão de profundidade, mas permitem a ele mapear o mundo real. Por exemplo, uma linha reta, ela não existe na natureza. Mas, no entanto, vejam como, para nós, a ideia de horizonte, de limite, né, assim como um quadrado, um círculo, um cone, uma esfera, vejam como, nesse famoso quadro do Poussin, esses dois quadros, o Poussin, mesmo representando um espaço da natureza, ele o tempo inteiro está se utilizando de formas básicas, geométricas, que justamente são aquelas que conferem um mapeamento, uma construção, uma ideia de que a natureza também é um fenômeno não só que está lá, mas que também é construído na nossa percepção, a partir de mecanismos através da qual o cérebro vai, mesmo, porque veja bem, o que existe como problema da pintura, existe também como problema da percepção. A nossa percepção retiniana não é tridimensional, ela se faz numa superfície. E como é que o cérebro, então, consegue, justamente nessa fusão de dois pontos de vista, criar internamente uma ilusão de um espaço tridimensional que não corresponde àquilo que nós estamos vendo do ponto de vista retiniano, tá certo? Veja que coisa incrível, né? É nesse sentido que o Cézanne vai ter uma importância fundamental, né, justamente no final desse processo mimético, onde o pintor buscava fazer da pintura uma janela da natureza, porque ele mostra, olha, gente, esse processo é muito mais mental do que simplesmente mimético natural. Para eu captar uma montanha, e veja bem, o quanto a montanha ela tem um interesse importante, porque ela, de certa forma, ela também remete a uma forma geométrica que organiza a paisagem, não é? Veja como, mesmo numa montanha, eu estou me utilizando de certas formas geométricas que permitem a que eu consiga enquadrar o real, tá certo? Então, o próprio Cézanne vai falar, eu me coloco cada vez mais como uma máquina sensível, como uma chapa fotográfica, veja como isso também tem uma relação muito forte com o advento da fotografia, mas isso é tema para outra conversa, mas ele se coloca como uma máquina sensível, onde o tempo inteiro ele está tentando, como ele mesmo vai dizer, eu olho para essa montanha, mas se eu inclino minha cabeça mais para a direita ou mais para a esquerda, o foco muda, o enquadramento muda e a maneira como eu crio a ilusão. E a questão
crucial é como eu posso efetivamente criar essa ilusão de profundidade numa superfície pictórica. Há uma carta muito famosa, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a carta de Émile Bernard, que ele escreve em 1904. Me desculpe, eu vou repetir aqui. Permita-me repetir aqui o que ele dizia. Abordar a natureza através do cilindro da esfera do cone, colocando o conjunto em perspectiva de forma que, de cada lado de um objeto, de um plano, se dirija para um ponto central. As linhas paralelas ao horizonte dão a extensão, ou seja, uma seção da natureza, ou, se preferir, do espetáculo que o Pater Omnipotens, a eterno Deus, expõe diante de nossos olhos. As linhas perpendiculares a esse horizonte dão a profundidade. Ora, para nós, seres humanos, a natureza é mais em profundidade do que em superfície, donde a necessidade de introduzir nas nossas vibrações de luz, representadas pelos vermelhos e amarelos, uma quantidade suficiente de azulado para se fazer sentir o ar. Permita-me dizer que, bom, e assim vai. O que é interessante, né, isso quando ele fala da perspectiva atmosférica, ou seja, é quando ele remete justamente aos estudos de Leonardo da Vinci, que já fazendo seus estudos de observação da natureza, percebia que, à medida que os objetos se tornavam mais distantes, eles se tornavam mais azulados, né? A partir dos objetos se tornavam mais próximos, eles se tornavam mais avermelhados. Isso é muito ligado a um mecanismo através da qual os fenômenos atmosféricos ocorrem na nossa visão, não é? Acho que todo mundo uma vez já foi para Campos do Jordão e vê como as montanhas, aos poucos, perdem a sua definição. Se vocês olharem o fundo da Mona Lisa, vocês vão ter o mesmo efeito pictórico. Não é? Então, veja bem, uma das questões cruciais, não é justamente entender, não é, como você cria na pintura uma ilusão tridimensional. Essa é uma das grandes questões que até hoje estão no âmbito da pintura. Bom, os cubistas, antecipando um pouco que a gente vai chegar, os artistas, Picasso, Braque, depois Gris, são os grandes nomes do cubismo, eles vão ter um grande marchand, um marchand que não era apenas um mero colecionador ou vendedor de quadros. Ele era um sujeito que tinha uma certa formação filosófica. No artigo que eu coloquei no Drive para vocês, tem um belo artigo do Yves Lambois falando sobre esse marchand, que é um marchand alemão, que tem uma formação mais vinculada à filosofia alemã e não à francesa. Isso vai ter várias implicações. Mas num dos seus textos, que ele vai escrever depois do advento do cubismo, ele vai falar uma coisa muito importante. O que os cubistas tinham visto de tão importante na arte Cézanne? Ele vai dizer, eles tinham visto, em primeiro lugar, a construção do quadro, né? A ideia de que o quadro não é, como diziam os impressionistas, uma fatia da natureza, servida com arte ou uma janela aberta para o mundo exterior, mas que ela é, em primeiro lugar, uma superfície em certa dimensão no qual o pintor quer nos entregar suas sensações. Ou seja, eles pintavam, desde aquela época, ao menos parcialmente, o que se sabe do objeto, e não somente o que vê. Picasso mesmo vai dizer, eu busco o tromper l'esprit, né, e não fazer o trompe-l'œil. Quer dizer, eu procuro, com as minhas pinturas, não apenas fazer uma ilusão dos nossos mecanismos visuais, mas mais do que isso, eu vou tentar criar artifícios para que, visto que cada vez mais, com o desenvolvimento de toda a teoria fisiológica da visão, se mostra cada vez mais o nosso mecanismo da percepção não é passivo, mas implica um processo construtivo, então o Picasso vai operar muito mais numa dimensão mental, não apenas ilusionista, tá certo? E é nesse sentido que, vejam como, se vocês olharem as pinturas do Cézanne no final da vida, muitos dos trabalhos se tornam cada vez mais inacabados, no sentido de até permitir com que o cérebro ativamente, veja bem, faça o seu papel de sintetizar essas impressões que cada vez mais estão fragmentadas, né, nesse sentido que ele é um artista considerado pós-impressionista, porque ele não faz uma pintura de impressão, ele como se, ao atentar cada vez mais para a especificidade de cada sensação,
ele fragmentasse isso na composição da própria pintura. Então, veja como a montanha, já no Cézanne, parece se desintegrar, né? É como se o campo pictórico fosse a nossa retina em ebulição, ou seja, onde ainda o processo de captação e de formatação da imagem não ocorreu por completo. E isso vai fazer com que, de uma maneira radical, a relação entre a cor e a linha se mude por completo, porque você não tem mais, como a gente viu no quadro do Leonardo, a ideia de uma linha harmonicamente determinando a posição dos objetos no espaço e as cores locais. Aqui, vejam bem, o Cézanne implode essa relação de tal modo que o próprio céu tem manchas verdes. Veja como isso é possível, um céu com manchas verdes. Existe isso na natureza? Não. Tá certo? Mas o que interessa é que no quadro, no quadro que passa a ser visto como essa operação de captação das impressões e reconstrução delas, é possível você pensar na autonomia cromática. Tá certo? Isso implica questões muito complexas de como efetivamente o cérebro está o tempo inteiro equilibrando as sensações da natureza, né? E muitas vezes, vejam bem, se o cérebro fosse capaz de ver tudo o que está acontecendo, ele ia entrar em colapso. Por isso que a gente tem que dormir. E mesmo assim, por que o cérebro tem que selecionar aquilo que está vendo e o tempo inteiro estabelecer as relações de grandeza, né, daquilo que ele está vendo, numa relação em que os objetos são vistos sempre uma coisa em relação à outra. Né? Veja como, no caso da pintura japonesa, cujo paradigma é totalmente diferente, não há nenhuma preocupação em representar a natureza a partir de qualquer compromisso mimético, o Hokusai. Né? Vai pintar uma montanha vermelha estilizada em que, claramente, se para o japonês o Monte Fuji é um kami é um espírito, eu não preciso me adequar aos critérios miméticos do Renascimento e tentar pintar uma montanha tal qual eu a vejo. Isso não existe para a arte japonesa, e veja como os ukiyo-es, as estampas, vão ter uma enorme influência no mundo ocidental a partir da abertura dos portos, em 1860, mais ou menos, e quando todo o japonismo, toda a cultura, como eu falei na aula passada, toda uma nova cultura se adentra naquele universo fechado etnocêntrico europeu e mostra como é possível, efetivamente, nós temos modos de vidas, paradigmas totalmente diferentes de pensar ao mundo externo. Então, vejam bem como, na verdade, o Cézanne morre em 1906, né, vai ter uma grande retrospectiva dele em 1907, né, que vai causar um enorme impacto, não só nos jovens artistas cubistas, Picasso, Braque, né, como Matisse, por exemplo. Vejam como claramente as figuras agora são totalmente deformadas. O Cézanne não está mais preocupado com a questão da verossimilhança, ele está muito mais preocupado em como os corpos se adequam à construção de um espaço pictórico em que as suas leis de harmonia são ditadas muito mais por leis internas de autorregulatórias do que por qualquer compromisso com a realidade externa. Não é? Bom, disse então, né, que a partir de alguns textos básicos do Alfred Barr, né, do próprio Kahnweiler, né, se afirma, não é, que esta pintura do Picasso, que acho que todos vocês já devem ter visto, né, Le Demoiselle d'Avignon, seria o primeiro quadro cubista. No texto que eu apresento para vocês do Rubin, ele vai dizer que não. Na verdade, de certa forma, esse é o quadro, como o Picasso vai dizer, o primeiro quadro de exorcismo, a gente poderia dizer que é o primeiro quadro, efetivamente, da desconstrução total de todos os princípios básicos da pintura, tal qual ela foi colocada no Renascimento. A ideia de harmonia, de espaço unificado, de beleza, né? Vejam como, de fato, é impossível você ter uma sensação de contemplação e de apreciação estética de um quadro cuja, veja bem, cuja até planaridade, né,
e é tão radical que os corpos parecem muito mais manequins desconfigurados e que você não tem mais nenhuma relação de uma contemplação harmônica, onde o observador se veria como um voyeur, porque essa cena de erótica, ela não tem nada. Mas como vai dizer o futuro companheiro do Picasso, Braque, é como se você quisesse nos fazer comer estopa ou beber petróleo, tá certo? É uma pintura que vai ter enorme importância no século XX, né? Como é que o Picasso chega a esse quadro? Veja como ele amplia os seus horizontes de influência, né? Enquanto o Braque vai estar mais pautado nesse estudo estrutural do Cézanne, o Picasso, primeiro, ele, de imediato, ele sempre diz que ele tinha certo horror às pinturas do Rafael, ele tinha horror àquela ideia de um mundo idealizado, harmônico, perfeito, né? Onde tudo parece feito segundo leis de harmonia, beleza, amor, né? Uma espécie de sublimação dos corpos, assim por diante. O Picasso sempre foi, como um bom artista espanhol que é, muito mais ligado à tradição espanhola, que nunca seguiu ao certo os preceitos do Renascimento italiano. Você tem uma relação muito mais idealizada da beleza. Veja como no quadro do El Greco há uma espécie de deformação dos corpos, né? Uma grande influência para o Picasso vai ser o El Greco, que é um pintor que é grego, passa por Veneza, mas depois acaba indo, passa seus anos finais em Toledo, e acaba literalmente quebrando também com todos os paradigmas de harmonia que nós vimos que regem boa parte do Renascimento italiano. Outra grande influência vai ser justamente Gauguin, que também é um grande artista pós-impressionista que sai de um mundo etnocêntrico e vai para o Tahiti buscar um bom selvagem, um mundo onde você teria uma nova relação com a natureza, uma nova relação com os símbolos, com a religião e assim por diante, e nesse sentido ele vai ter uma enorme influência também no Picasso de traduzir toda essa arte da Oceania e depois da África como um novo paradigma para você pensar a pintura. Você tem a influência do Cézanne, cujas deformações do corpus está vinculado também à busca de uma certa harmonia que é dada pela composição cromática, e você tem, por fim, a influência da pintura ibérica, da escultura ibérica, que, veja bem, Picasso sempre buscando, mesmo ele já morando em Paris, ele sempre vai, de certa forma, estar preocupado com essa tradição, essa ideia de que, para ele, a identidade dele como pintor é sempre profundamente espanhola, né? Vejam como, nesses autorretratos, ele claramente, ele se vê quase como uma máscara. Vejam com aquele princípio básico que regeu também no Renascimento, que a ideia de um homem é o retrato de Deus, né, feito à sua imagem e semelhança, é rompido claramente por aqui, onde, em 1906, ele quase parece um fragmento de uma escultura ibérica. Depois, em 1907, a época que ele fez a Demoiselle Leon, ele quase, né, se torna uma máscara de si mesmo, né? Vejam como, nesse sentido, o próprio Picasso compra duas esculturas que passem a ser uma referência para o seu trabalho, que, sem ele saber, tinham sido roubadas do Louvre, tá? Mas vejam claramente esse processo de estilização, né, de você não mais representar as coisas buscando a verossimilhança, mas muito mais uma certa estilização formal, cuja essência estaria justamente nessa capacidade icônica, não mais verossimilhante. Veja como, de certa forma, todos aqueles preceitos que nós vimos no mundo medieval e que o Renascimento tinha solapado, de certa forma, voltam à tônica, não é? Picasso, por sua vez, né, sempre cultivava muito os seus belos olhos negros e a sua mirada, né? Sempre se coloca nos seus autorretratos como com esses olhos profundos e negros. E, vejam bem, uma das questões importantes é, se a gente está pensando, né, no âmbito do retrato, né, e não me levem a mal se eu falar isso numa perspectiva que a gente poderia entender hoje em dia totalmente machista, mas é que era muito comum, desde o Renascimento, que se você fosse pintar uma mulher idealizada, essa mulher era desejada, muitas vezes era colocada como Vênus de Urbino, como uma mulher em que haveria uma relação erótica da mulher representada nua, né, como símbolo máximo da beleza e do desejo, né, e como
Por exemplo, já o Manet, né, um grande pintor que inicia o impressionismo, essa relação se torna muito mais problemática quando ele coloca em Olímpia não mais uma musa que remetia a Afrodite, mas uma prostituta, que seria Olímpia, e que olha radicalmente para você de uma maneira bastante inquisidora. Ou seja, essa relação de amor idealizado no mundo burguês é uma relação muito mais permeada pela questão do dinheiro com aquilo que permite agora você comprar o seu desejo. Não é? Vejam como essa relação da prostituição é algo que permanece, que é algo bastante presente no imaginário francês da passagem do século XIX para o século XX. Vejam que Toulouse-Lautrec, por exemplo, que passava a vida inteira dele no Moulin Rouge, que tinham vários espetáculos e um mundo de prostíbulo, assim por diante, e como também naquele momento você tinha doenças venéreas como a sífilis, que também faziam com que essa relação de amor e desejo e morte fossem bastante complexas, como agora a gente está vendo. Então veja, nesse primeiro estudo da Demoiselle Avion, o que é curioso, essas mulheres que aparecem para você de uma maneira Demoiselle Avion, o título já diz, foi feito não pelo Picasso, mas por um amigo, se remetia a um bordel da Rua de Avignon que existiria em Barcelona na infância do Picasso. Veja que nos primeiros momentos, se vocês olharem, havia um marinheiro e um médico, ou as mulheres estavam rodeadas ou sendo observadas por um observador. Num determinado momento, Picasso retira esse observador. Vejam aqui, né, nesses estudos que o Picasso faz, há uma espécie de relação claramente mais narrativa, onde as mulheres estão não só posando para serem vistas, mas estão tratando e se apresentando para um observador que seria um alter ego do Picasso. Não é? Há uma questão muito interessante também nessa relação do pintor com a prostituição. Veja como também na construção de todo o retrato era muito comum em que você utilizasse modelos. E a própria mulher do Picasso naquele momento era Fernande, que justamente posava para outros pintores e causava um ciúmes danado. Ou seja, você tem duas relações bem complicadas com a mulher, do ponto de vista picassiano. Essa relação de um desejo, mas de um desejo de uma mulher que pode te trazer a morte, no caso da sífilis, das doenças venéreas, e você tem uma mulher que é sua companheira, mas que também faz uma atividade que, por um lado, é extremamente nobre, mas também bastante pode ter uma conotação bastante libertina. Né? Nós temos a questão do Gauguin, né, que justamente vai ser uma figura fundamental para que, posteriormente, o Picasso progressivamente vá visitar o Museu Museu do Homem. Veja bem, você fazer um museu do homem em que o mundo medieval seria pensado. Como é que você vai fazer um museu do homem em que você vai colocar esculturas africanas? Veja como está vinculado, né, a toda uma mudança de paradigmas em que o homem não se vê mais apenas circunscrito no universo cristão fechado e tirocêntrico, mas ele começa a entender a própria humanidade como objeto de um estudo. Não é à toa que você vai ter, por exemplo, a antropologia como uma grande ciência que surge no século XIX. Bom, ele vai se deparar com essas esculturas da Oceania e da africanas. É importante você saber que, enquanto as esculturas africanas elas tendem a revelar a cor do material, enquanto as da Oceania têm um aspecto pictórico muito mais cromático, não é? Mas o que é interessante é vocês verem como o Picasso, então, vai visitar com André Malraux essas esculturas, e claramente elas vão ter um grande impacto na construção da Demoiselle Avignon. Não é? A grande questão é que como é que se faz esse impacto? Seria apenas o Picasso troca a imagem de um rosto humano feito segundo os parâmetros renascentistas para um novo paradigma em que a representação não é mais feita conforme a verossimilhança, mas conforme os critérios quase gramaticais, em que, veja bem, eu posso fazer um olho, eu posso fazer um rosto sem necessariamente recorrer à representação fidedigna de dois olhos, um nariz e uma boca. Eu posso fazer um rosto
com 2 traçados na horizontal e 2 na vertical, você vai entender que isso é um rosto, por quê? Justamente no momento que você está mais jogando, não mais com as ilusões, mas com essa capacidade cognoscitiva mental humana de entender o mundo e a natureza a partir das construções que ele faz mentais, né? Nesse momento, como eu disse no começo da aula, o Picasso está jogando com o espírito, não mais com a ilusão, né? Vejam como até haveria uma técnica de corpo, uma maneira de um posicionamento, de uma relação muito mais hierática, né, escultórica, na maneira como as imagens que começavam a entrar, assim como os ukiyo-es, as estampas japonesas começavam a invadir através das colônias, o mundo europeu, veja como os cartões fotográficos também vão dar a ideia de um outro imaginário e de uma outra maneira do homem se comportar, não é? O que o William Rubin, também é outro grande estudioso do Picasso, vai dizer, não é que o Picasso estava copiando mimeticamente as culturas africanas. O que ele estava pensando é justamente nessa capacidade que os africanos, em especial, tinham de trabalhar no ponto de vista da imagem sendo vista como algo icônico, algo que possa não ter mais compromisso efetivamente com a realidade externa representada, mas muito mais com um meio através da qual o homem, muito mais buscando mediação com os espíritos e com os estados de alma, vai deformar essas imagens, pensando elas muito mais como máscaras, que não têm a ideia de ser um simulacro do mundo real. Mas, ou seja, há uma concepção muito importante de uma espécie de metamorfose contínua, que vai seguir toda a trajetória do Picasso. Ou seja, ele não vai mais copiar uma imagem a partir daquilo que ele está vendo, ele vai copiar uma imagem e vai transformar essa imagem, né, a partir das conexões de que as imagens suscitam na imaginação. Tem um filme maravilhoso chamado Le Mystère Picasso, que eu sugiro muito que vocês vejam, deve estar no YouTube, estava no meu blog, mas eles retiraram por direitos autorais, do Clouseau, e que mostra o Picasso pintando. É espetacular, gente, porque o Picasso começa a pintar uma galinha. Aí a galinha se transforma num peixe. Aí o peixe se transforma num anjo. Aí o anjo se transforma numa criança. Aí a criança se transforma no diabo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que justamente essa mudança de paradigma, onde o Picasso não está mais pintando aquilo que ele está vendo. Imagine, para fazer uma pintura como essa, ele teria que ter todos esses objetos no seu ateliê. Agora não, ele está fazendo aquilo que nós entendemos hoje de uma maneira muito comum, que é uma pintura de imaginação. Tá? Vejam como, ao contrário do Picasso, que tinha uma relação muito mais problemática, tensionada, angustiada, como vai dizer, com a natureza, o Matisse buscava uma relação muito mais idealizada, muito mais harmônica. Não é? Então, enquanto o Picasso uma relação de amor e morte, não é? Erotothanatos, o Matisse buscava um joie de vivre. E vocês sabem que, bom, o Matisse vai fazer esse quadro um ano antes da Demoiselle de Villon, e vai causar um grande alvoroço, e claramente, não que o Picasso tenha copiado esse quadro, mas veja como ele, de certa forma, vai fazer o oposto, enquanto o Matisse, mesmo já longe de uma relação de verossimilhante, não existe céu rosa, né? Mas veja como ele busca uma relação cromática, né, muito mais também pautado em outras referências culturais, como, por exemplo, as miniaturas persas, uma busca de uma representação de um mundo harmônico idealizado. O Picasso tenta também se contrapor essa representação mais onírica de um mundo em perfeita harmonia. Ele tenta fragmentar. Há um processo de fragmentação, as linhas e as cores se separam. Mas, de certa forma, o que os dois têm em comum vejam bem, por mais que eles estão fazendo coisas muito modernas, vejam como alguns critérios de como você representava os corpos humanos ainda permaneciam. Então, vejam bem, isso que é muito interessante, que o homem não pinta aquilo que ele vê aquilo que pinta. Né? Ou seja, por mais que você, vou pintar um humano. Quando você está pintando um humano, você vai
representar uma figura de uma mulher de acordo com certos preceitos de como ela deve estar apresentada. Então, por exemplo, nesse quadro do Angra, veja como a mulher aparece perfeitamente harmonicamente segurando uma jarra, né? E como essas formas vão ser retrabalhadas tanto pelo Matisse como Picasso, né? Então, o que é interessante vocês pensarem como, vejam bem, esse modo de representação do corpo, ele segue certos preceitos básicos de composição que remontam muitas vezes a critérios clássicos. Veja como essa Ariadne no século II a.C., que se tornou também uma figura paradigmática de como se representa um corpo humano, vai reaparecer mesmo nesse momento de ruptura e fragmentação, né? Você tem ainda certos preceitos básicos, né, como as três graças, as cariátides, né, em que você, por mais que você tente romper com os paradigmas da pintura clássica, de certa forma, você tem que se deparar quase com as estruturas primordiais que sustentam, literalmente sustentam essa grande construção, por assim dizer, que foram os critérios clássicos e neoclássicos que pautaram toda a pintura ocidental, né? Outra pintura que vai ser muito importante é o famoso Déjeuner sur l'herbe, de 1863, do Manet, que também é uma pintura que causa grande escândalo. Veja como é uma pintura feita, não mais, veja bem, porque o que mais causa estranheza nessa pintura é que, por mais que ela pareça uma pintura natural, onde as pessoas estão literalmente almoçando na relva, quanto mais você olha, você vê que é uma pintura feita com uma colagem de vários estilos pictóricos. Você tem a representação do nu, você tem a representação da paisagem e você tem a pintura de gênero da natureza morta. Veja como, até como a luminosidade tem uma certa exterioridade fotográfica e como o pano de fundo da paisagem parece muito mais um pano para um registro fotográfico do que propriamente de uma cena natural. Então, o que causou grande escândalo é o artificialismo dessa cena, que embora pareça natural, ela não tem nada, é uma pintura feita quase como uma junção de vários estilos, né? A gente sabe que o próprio Monet vai se inspirar no conceito campestre do Tiziano para realizar essa pintura. Veja como o Picasso vai, nesse jogo, ele vai trabalhar, né, e retorcer essa figura feminina que olha de maneira assim, bastante, e claramente tem, pelo fato de estar nua, uma certa posição bastante libertina e agressiva, por assim dizer, ao observador, né? Porque todas as pessoas estão vestidas. Por que essa mulher, do nada, está pelada e tem uma luminosidade própria, ela parece colada na superfície pictórica, e ainda mais, como é que ela pode olhar de maneira tão agressiva para nós, né? Bom, há uma ambiguidade na maneira como essa figura ela é colocada, e que, veja bem, ela remete, inclusive, do ponto de vista estilístico, até as figuras hieráticas egípcias, que justamente visando dar uma representação dos corpos, não numa perspectiva naturalista, mas numa perspectiva mais idealizada, a representação egípcia, ela busca uma representação em que o dorso é frontal e a cabeça e as pernas são vistas de uma maneira lateral, para que você tenha a maior possibilidade de informação possível do corpo numa só tomada de golpe de vista. Como vai dizer o Douanier Rousseau, Picasso, eu e você somos os dois maiores pintores vivos. Eu no estilo clássico, você no estilo egípcio. O Douanier Rousseau, que era um pintor também de fim de semana, um pintor que não seguia os padrões tradicionais, ele é o primeiro pintor naif, que inclusive vai ser considerado um grande artista pelo Picasso. A arte naif, de certa forma, também é um estilo pictórico que vai ser assimilado no mercado da arte, no mundo da arte, apenas no século, da passagem do século XIX para o século XX. Veja como você tem um choque de estilos, tá? Então, o que é interessante é que critérios de representação do corpo humano segundo os preceitos ocidentais são misturados com critérios africanos. Então, você tem aquilo que antecede muito a questão da colagem, que é essa ideia de você não ter um único critério de representação mimética do mundo, mas você tem uma espécie de choque
de estilos distintos que entram e produzem, quase como numa operação química, um terceiro elemento. Isso é muito importante para vocês entenderem no que diz respeito à colagem. A colagem é uma equação básica que eu gosto de dizer para vocês, que é 1 mais 1 igual a 3, ou seja, a soma é maior do que a soma final, é como se fosse a totalidade é feita pela junção de um acontecimento em que é maior do que a somatória das partes, tá certo? Vejam como o Gombrich, no Arte e Ilusão, vai fazer também uma paródia com esse cartoon que é espetacular, que mostra como é que os escribas desenhando uma modelo que está posando, veja bem, ela não está posando de uma maneira natural, ela está claramente posando de acordo com alguns critérios que são aqueles adequados segundo os cânones da maneira como a linguagem hieroglífica deve ser difundida no mundo egípcio. Né? Então, o que eles estão olhando? Eles estão olhando o esquema conceitual ou estão olhando propriamente dita para a figura do modelo? Eles estão aplicando a esquemata, os seus conceitos visuais, para poder justamente discriminar aquilo que eles estão vendo. Certo? Vejam bem, do ponto de vista da percepção, algo que é bastante complexo, mas vejam bem o quanto isso é importante. Vocês estão vendo o quê? Um coelho ou um pato? Toda figura, e grandes artistas jogam com essa ambiguidade da imagem, tá certo? Porque, de certa forma, é como se o grande artista é aquele que faz o nosso cérebro trabalhar por mais tempo e produzir, por assim, uma satisfação de ordem intelectual. Vejam bem, essa imagem é tão fascinante para nós, porque ela é ora pato, ora coelho. Ela não pode ser as duas coisas. Mas vejam como, se eu dizer, olhem o pato, vocês vão fazer um esforço tremendo para poder fazer com que o umbigo seja visível. Se eu falar para vocês, olhem um coelho, pelo contrário, vocês vão deixar de ver o que era bico para virar uma orelha. Então, veja bem, o mundo invisível está aí, a informação visual está aí, mas vejam como a nossa visão do aspecto muda em função dos pressupostos que estão inerentes à maneira como toda imagem visual é sempre codificada, tá certo? Veja como o Picasso, na pintura de 1907, trabalha claramente com esse aspecto metafórico da imagem, que uma máscara, um rosto é, ao mesmo tempo, uma folha, é uma máscara, volta a ser um rosto. Há uma ruptura com a iconografia cristã de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Veja bem, a ideia de que o mundo é feito dessas imagens em transformação contínua. Por isso, gente, que o Picasso é tão importante até hoje para nós. Ele cria esse mundo visual onde há uma utilização contínua e contraditória de símbolos que adquirem configurações sempre em mutação. Veja como também a gente poderia fazer algumas analogias com algumas imagens que já estavam sendo publicadas em máquinas tipográficas, em que uma figura de um retrato pode ser visto ora de frente, ora de lado. Veja como o Picasso vai trabalhar isso, mesmo depois da fase cubista, de uma maneira recorrente, com essa ambiguidade em que, assim como pato e coelho, você vai olhar essa figura seja de lado, seja de perfil, seja de frente, né? Aí há uma relação também com uma pintura, uma escultura, provavelmente do Tahiti, né? Eu fiz uma vez um teste com a minha enteada, e foi muito interessante, a gente estava brincando de dominó. Vejam como, à medida que eu usei o dominó, né, e eu interrompi a possibilidade de você estabelecer uma visão imediata do rosto, veja, né, que, de certa forma, opticamente, eu criei uma espécie de distorção. Né, na figura da direita, o rosto que nós vemos dentro do enquadramento do dominó não corresponde ao resto da face. Veja como, né, nós estamos acostumados a ver sempre o mundo de forma organizada, pautada nos critérios básicos da perspectiva. Até hoje, vários sistemas computacionais, né, quando a gente vai fazer
no Photoshop, assim por dentro, a gente vai usar o esquema da perspectiva, mas também como é um esquema idealizado, onde o que está em pauta é a questão de que haveria um espelhamento entre o espaço projetivo da perspectiva e nossa visão, né, que não é monocular, mas biocular. Na nossa câmera só tem uma câmera, só tem um ponto de vista também. Essas questões são muito complexas. O que eu estou querendo dizer para vocês é quanto o Picasso claramente estava ciente dessas questões, tá certo? Bom, um terceiro momento muito importante é, para acabar, a última questão no que diz respeito à Demoiselle Avignon, é interessante também fazer uma analogia com o cinema. Veja como Méliès, que é um grande mestre ilusionista, né, ele fragmentava, até por essas deficiências técnicas do cinema, que você tinha que colorir, recortar, era um procedimento não com essa alta tecnologia que nós temos aqui hoje, e que paradoxalmente faz com que o cinema se torne cada vez mais naturalista. O Méliès, muitas vezes, fazia, veja como ele se apresenta de rosto cortado e põe a cabeça dele numa nota musical. Veja como o cinema, nos seus primórdios, justamente jogava com essa capacidade artificial e metafórica, né, que vai fazer com que, assim como o Méliès, o Picasso vai dissecar um corpo como um cirurgião, ou seja, né, nesse processo que literalmente que ele faz com a Demoiselle Avignon, ele está, ao invés do Leonardo, que está estudando a harmonia do corpo humano, ele está dissecando esse corpo e pensando como ele se faz a partir das suas articulações. Então, haveria algo que a gente poderia se aprofundar, mas infelizmente não tenho tempo aqui, uma relação muito forte também, inclusive há uma exposição que foi feita em 2007, em que dizem Picasso e Braque vão ao cinema. Vejam a enorme influência que o cinema vai aparecer como paradigma da nova visualidade no começo do século XX, né? E vejam como esse mundo em movimento, essa arte do movimento, ela é feita justamente por uma outra questão mental importante, que é a nossa capacidade de, a partir de 12 quadros por segundo, criar a sensação do movimento. Porque o movimento, gente, não está na máquina. O movimento é dado internamente por nós, tá? Quem vai falar uma coisa muito bonita é o Scorsese a esse respeito, né? Ele vai dizer literalmente, a ideia do movimento é propiciada, feitas pela capacidade do observador de sintetizar as imagens num movimento contínuo, tá certo? Bom, eu falei para ele, nem cheguei ainda no cubismo, gente. Bom, o que é importante é vocês pensarem como a Demoiselle d'Avignon, por assim dizer, é literalmente esse momento de rompimento com todos os paradigmas que nós entendemos da representação do corpo, da sua relação de harmonia com o espaço entendido como unidade contínua, com o espaço entendido como espaço projetivo do homem, e como literalmente, mas ainda você tem, num certo sentido, a ideia de que as mulheres ainda estão quase posando para você, elas teriam ainda uma exterioridade. Não é? Vejam como cada vez mais, agora, a partir de 1908, o Braque muito mais entretido com as questões cesarianas de pensar a pintura como construção. Veja como Picasso estava pensando questões básicas, como a questão do retrato. Né? O Braque estava pensando mais no âmbito da paisagem, que é um gênero menor, né? No ponto de vista da história da pintura, mas que permite justamente uma possibilidade de pensar como se dá, segundo os preceitos cesarianos, pensar a respeito de como a pintura da natureza deve seguir métodos construtivos. Né? Vejam que em 1906 ele está seguindo a turma do Matisse, dos Fauves. Tá? A pintura dele é altamente cromática, né? Há um jogo muito bonito entre a libertação da linha pela cor, né? Um cromatismo tão grande que fazia com que eles fossem entendidos como as bestas, os Fauves, né? Pela radicalidade com que eles utilizavam. Havia já uma transgressão muito grande no uso cromático, mas vejam
Quando o Braque, em um ano, muda tão radicalmente, né? É como se ele saísse da turma do Matisse e se aproximasse da turma do Picasso, principalmente num estudo mais aprofundado do aspecto estrutural do cubismo, né? Então, ele vai fazer no verão de 1908, e o próprio Matisse, né, vai falar, Braque maltrata a forma, reduzindo a pequenos cubos. O seu próprio, o termo cubismo vai ser feito depois por um crítico chamado Vauxhall, que vai falar de uma maneira pejorativa, olha, o Braque está louco, ele começou agora a reduzir a pintura a meros estruturas tridimensionais. Não é? Bom, o Picasso vai apenas fazer sua primeira, segundo William Rubin, né, que vai se contrapor à ideia de que o Demoiselle Avignon seja feito a primeira pintura cubista. De fato, ele vai dizer que é nessa pintura de 1908, que é uma pintura de uma natureza morta, ou seja, não mais uma pintura de retrato, né, em que você vai ter a influência, claramente, do Picasso, do Braque, ou seja, o Braque fez aquela pintura 6 meses antes, e o Picasso vai fazer essa primeira pintura. E veja como ele já quase antecipa um outro movimento que vai ser muito importante mais para frente, que a gente vai estudar, que é a pintura metafísica, né? Essa ideia de um espaço. Vejam, o que é uma natureza morta? Vejam, é muito interessante vocês pensarem. Uma natureza morta não é uma natureza viva, tá certo? É uma natureza que está na frente de vocês, essa natureza artificial feita pelo homem. Vejam bem, quando vocês operam uma colagem, vocês estão operando numa mesa. E essa mesa não é estar na natureza, é uma mesa de operações, onde vocês têm os objetos que foram longamente, mediante as mais diversas tecnologias, fabricados e estão à sua disposição. Então, vocês vão trabalhar, literalmente, eu diria que a colagem que vocês devem realizar é essa colagem feita nessa mesa, onde você cria um ambiente de trabalho mental, porque, veja bem, todos os objetos aqui são estilizados, não é? E são estilizados segundo os princípios cesarianos de pintar segundo o cubo, cilindro, a esfera, né? E a grande questão vai ser essa operação. Né? Veja bem que o próprio processo pictórico de construção dessa pintura foi feito de tal modo que, no primeiro momento, era uma pintura de um banquete, e progressivamente o Picasso foi retirando as figuras humanas para pensar literalmente essa mesa quase como uma mesa de operação mental. Né? Há uma série de mudanças radicais, né? Há uma descentralização do motivo e o uso de novos enquadramentos, há a quebra do espaço contínuo da superfície, ou mesmo a quebra da unicidade de figuras, bem como o abandono da divisão da pintura em espaços específicos, a eliminação do horizonte, tendo em vista um espaço menos profundo, há um uso de um ponto de vista tão aproximado que torna os objetos, muitas vezes, cada vez mais bidimensionais. Veja como, à medida que esse espaço se aproxima do observador, a grande questão que é como dar a ele uma volumetria se torna cada vez mais premente. Né? Há uma tensão constante entre a concretude e a concretude e a maneira como a sensação sempre é passageira. Há uma tensão entre o espaço fechado e o espaço aberto. Há uma tensão entre o que é a percepção, a concepção e a impressão. Há uma tensão que faz com que, literalmente, a pintura, como vai dizer o Picasso, o que nos alimentava era antes a angústia do Cézanne, ou seja, a conquista de um novo mundo cada vez mais distante da realidade. Veja como esse processo é um processo contínuo, em que cada vez mais, né, a natureza está lá, mas ela cada vez mais vai sendo estilizada, né? A gente já viu a importância do Eu Greco e também da fotografia. Veja como a fotografia, né, ela reduz, né, o mundo do real, primeiro, naquele momento, ao mundo preto e branco, ela reduz o mundo exterior a uma imagem diminuta, ela reduz o mundo a uma imagem muito mais chapada do que nós estávamos acostumados a ver. Né? É um espaço do livro, um espaço, não é um espaço da janela, é um espaço, né, da leitura e não da contemplação.
Vejam como no Cézanne, essa ideia de que as imagens, cada vez mais, quanto mais eles estudam, mais elas se tornam problemáticas. E há uma questão básica, como vai dizer o Jonathan Crary, da questão do encaixe. Toda pintura vira um problema de encaixe, como, por exemplo, um tronco se encaixa com uma pedra, se são formas tão distintas. Não é? Bom, aqui a gente já está literalmente chegando ao final da nossa aula. Vejam como, né, questões básicas, tá? Tem um problema aqui do computador. Acho que está pesada a imagem. Uma questão básica, como eu disse para vocês, e daí a palavra cubismo. Lembra quando a gente viu, no caso do Leonardo, como o Leonardo fazia um círculo virar uma esfera, fazendo uso do claro escuro? Não é? Veja que uma questão básica é como pegar um quadrado e dar a ele, né, por mais que você tenha reduzido, né, toda a perspectiva atmosférica, toda aquela profundidade que era propiciada pelas relações cromáticas, como eu ainda consigo produzir uma sensação de tridimensionalidade na superfície, mas ao invés de esconder esses mecanismos, pelo contrário, eu vou mostrar os artifícios através da qual eu consigo o advento dessa especialidade. Né? Veja uma coisa muito curiosa, né? Se você tem um mesmo esquema geométrico, literalmente à medida que você vai modelando esses espaços por relações de claro e escuro, que você, mesmo com uma única forma geométrica, você vai dar um ritmo e uma volumetria totalmente distinta a esses objetos. Há uma afinidade muito grande do cubismo também, não só com o cinema, com a música. A música, por excelência, aquela que nós entendemos como a mais abstrata de todas, não é? E como diria Mozart, uma nota sempre puxa a outra. Então, veja bem, a própria representação do que está em pauta é de uma natureza morta, de uma natureza artificial, onde o próprio... não é à toa que a guitarra vai se tornar um elemento tão... A guitarra, o violino, não é? O violino se torna... o que é um violino? É, por excelência, um artefato construído pelo homem e que produz um dos mais belos sons. Não é? Mas veja como toda a construção da música se dá justamente por uma relação muito mais... menos pautada, menos calcada na representação direta da natureza, mas como, por exemplo, através de um som do violino, você consegue criar e produzir relações harmônicas a partir das notas musicais. Não é? Há também uma questão da sinestesia, né? Se a gente está pensando numa relação maior com a percepção, então veja como os Picassos, o Picasso e o Braque vão, nesse momento, trabalhar, né, com esses objetos musicais, que são veja bem, eu olho para essa natureza morta, mas eu tenho a sensação de quase ouvir a música, porque quase eu tivesse, como se essa imagem antecipasse a minha capacidade de imaginar aquilo que eu não estou vendo. Então você tem uma dimensão musical, e você tem, muitas vezes, pelo fato de eles utilizarem areia, veja como a areia dá uma materialidade à superfície pictórica que torna ela menos afeita a uma ilusão tridimensional. Pelo contrário, a pintura se torna mais bidimensional e mais áptica. Você tem, literalmente, essa sensação que, embora você tenha a construção de um mundo tridimensional, você tem, ao mesmo tempo, uma pintura, tecnicamente, em que as qualidades materiais da pintura são enfatizadas. Tá certo? Bom, acabando nossa aula, gente, vejam bem, professor, você falou tão pouco sobre a colagem, né? Bom, primeira, para preparar a gente para a próxima aula, cubismo sintético, né? Vejam uma das grandes transformações que vão ocorrendo no interior desse processo analítico absolutamente de desconstrução de todos os paradigmas que moldavam a pintura clássica, não é? Há uma pintura que o claro e escuro fica mais evidente, as cores locais são totalmente rebaixadas, a volumetria dos corpos, a relação do corpo com o espaço externo se torna cada vez mais fluida, e mais do que isso,
Aos poucos, não sei se você pode notar aqui, tem um quadro famoso que ela chamada Majoli, a introdução de letras tipográficas dentro do quadro. Picasso tem uma afirmação bonita, eu queria mostrar o meu amor pela Eva, então eu coloquei a minha linda. Mas há várias outras leituras, como também a possibilidade de que era uma música muito popular naquele momento. Mas o que é interessante é essa ideia tipográfica de você pegar algo que sempre, no âmbito da pintura, esteve na imagem do título. Então você tinha como é que era antes? Você tinha o espaço da representação, que era protegido com o espaço da moldura dourada. Você tinha o título. E você tinha uma relação quase de plenitude, em que o título explicava o sentido e assim o sentido da imagem. Né? Então você via a Virgem Maria tal no templo. Então você olhava o título, via a técnica e via a Virgem Maria no templo. O que é mais curioso agora é esses códigos daquilo que está no mundo. É como se o que vai acontecer progressivamente e que vai permitir o uso da colagem, é como se elementos do mundo exterior, como as palavras, que antes viviam como códigos linguísticos diferentes dos códigos visuais, eles começassem agora a ficar cada vez mais entremeados. É como se a linguagem do mundo entrasse na linguagem da representação pictórica. Não é? E isso vai, né? Veja bem como cada vez mais as figuras elas se fragmentam, se tornam quase abstratas, mas nunca tão totalmente abstratas. Mas você tem a inclusão, né, de um claro escuro cada vez mais. À medida que as figuras cada vez ficam mais fragmentadas, é como se fosse importante conferir a elas uma maior volumetria. Há várias possibilidades de também pensar o cubismo com novos métodos de representação do mundo, de identificação do mundo visual. A gente falou do cinema, vejam também como o raio-x é um meio através da qual você não vê um corpo humano a partir da sua exterioridade, mas a partir dos seus raios-x, das suas estruturas ósseas. Isso daria para fazer um semestre inteiro sobre um movimento tão importante. O próprio Picasso vai dizer que, nesse momento, quem vai resolver de uma maneira muito mais harmônica, menos problemática, menos tanto pautada numa relação de claro e escuro, e que vai ter um cromatismo muito mais rico, vai ser o Juan Gris, que é um artista que entra para o cubismo já na fase de 11, 12, ele passou por todo aquele processo difícil de se desgarrar da natureza e pensar como eu vou reconfigurá-la, mas isso não impediu que, ao contrário de um cubismo que se torna cada vez mais hermético e que vai literalmente produzir um curto-circuito a partir de 1912, o Gris tem um cromatismo muito mais rico. Para finalizar minha aula, veja bem, essa é considerada uma das primeiras colagens, né, do Picasso. Né, uma pintura fundamental do ponto de vista da história da arte, porque, veja bem, se o cubismo tem uma fragmentação do espaço pela multiplicação dos pontos de vista, já como tomada de partida, o que é muito interessante nessa pintura oval é que você olha ela segundo dois modos. Ou seja, a fragmentação do ponto de vista não está mais dada na maneira como eu inclino meu olhar mais para a esquerda ou para a direita. É mais radical. Eu posso olhar essa figura como uma janela, paradigma clássico da pintura renascentista, ou como uma tábua de mesa. Ou eu olho ela como uma coisa vertical ou uma coisa horizontal. Né? As duas coisas são muito difíceis. Não é? Então há uma dubiedade se é janela ou literalmente tampo de cadeira. Tá certo? Ao qual eu coloco a reprodução de uma palhinha de cadeira, não a palhinha de cadeira, mas dou a ela, então, uma planaridade que faz com que esse espaço não seja mais o espaço da janela, mas um espaço de uma natureza morta, que aparece aí, onde você tem a fragmentação das palavras, do Ju, né, veja como, assim como a poesia de Mallarmé, você vai fragmentando e vai criando novas significações a partir de que você joga com as palavras. A palavra Ju, de jornal, na verdade, ela pode também mudar para Ju, de jouer, né? Então você tem um jogo, né, de maneiras como as palavras e as coisas podem adquirir significações distintas a partir das suas articulações. E também um outro pintura famosa é
essa pintura em que o que chama mais atenção é Notre Avenir est dans l'air, ou seja, essa ideia de que o Picasso está jogando agora com um ponto de vista muito mais aéreo que aquele que você, quando você pega um avião, você vê o mundo numa nova perspectiva, você vê o mundo de uma dimensão muito diferente da qual nós estamos acostumados. Só para terminar, vejam como o Gris tem uma pegada muito mais cromática e que, antecipando uma das questões mais importantes para a nossa aula, ele vai utilizar o preto não mais como sombra, não mais como um elemento que nos dá a sensação de uma tridimensionalidade. Ele vai utilizar o preto como cor. Uma das grandes... o que me motivou muito a fazer esse curso chamado Pintura e Colagem é justamente que vocês pensem o espaço pictórico não mais somente a partir do desenho, mas justamente visto que a gente está tratando de um curso de pintura onde a questão cromática, vejam como a colagem efetivamente vai emancipar a utilização da cor da sua tirania de estar subserviente a um espaço previamente dado pelo desenho. Vai haver, a partir daí, um livre jogo entre a cor, a materialidade da cor, em função dos materiais, e o desenho, sem seguir os critérios clássicos da representação da perspectiva que parece ordenar o mundo a priori a partir somente da linha. Então, agora, vejam bem, o que o cubismo analítico fez foi literalmente separar todos esses elementos para depois dessa grande separação a gente possa ter uma nova reconfiguração do mundo plástico.